Eu quero convidá-los para a leitura de 1 Coríntios, capítulo 1, os 3 primeiros versos. Primeira epístola de Paulo endereçada aos Coríntios, capítulo 1, leremos os primeiros versos. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Estou achando aqui, achei. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, é nosso desejo, é nosso projeto conversarmos sobre toda a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola, por ocasião dos próximos domingos. Mas como vocês sabem, a gente não está preso a isso, então algumas datas do calendário cristão, algumas datas do calendário litúrgico a gente observa, a gente conversa sobre alguma outra coisa e depois retomamos. Mas a ideia é de conversarmos sobre toda a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Começo afirmando que há muitos pontos de conexão entre a antiga cidade de Corinto e a nossa cidade de Jundiaí. Corinto era uma cidade muito orgulhosa de ser romana e que se considerava muito importante dentro do Império Romano. Bem, nós também vivemos numa cidade orgulhosa. Jundiaí se orgulha de seus 366 anos, desde a elevação aqui de Jundiaí, do povoado, à condição de vila. Isso nos orgulha. Isso aconteceu em 14 de dezembro de 1655. Nós nos orgulhamos também da participação de Jundiaí no desenvolvimento da capitania de São Vicente, nos séculos 16 e 17. Nós nos orgulhamos da herança e da influência dos imigrantes italianos que aqui chegaram no século XIX. Nós, jundiaenses, nos orgulhamos da Serra do Japi, um raro remanescente de Mata Atlântica no interior do estado de São Paulo. Nós nos orgulhamos do nosso distrito industrial. Nós nos orgulhamos da nossa represa, nos orgulhamos da nossa reserva de água. Nós nos orgulhamos da coxinha de queijo, patrimônio imaterial da cidade de Jundiaí. Na época de Paulo, Corinto era um centro de comércio internacional muito próspero, que servia de ponte entre o leste e o oeste. Corinto era circundada por 2 portos. Os navios mercantes vindo do oeste pelo Golfo de Corinto aportavam em Lequeu, enquanto os comerciantes que vinham pelo Golfo Sarônico aportavam em Cencreia. Jundiaí não tem litoral, mas tem porto. Vocês sabiam disso? Refiro-me ao Porto Seco, ali na região da Avenida Antônio Frederico Ozanam. Refiro-me ao terminal intermodal de Jundiaí. Ele serve para o transporte de contêineres para o Porto de Santos. Ademais, Jundiaí possui ligações com a rodovia Anhanguera, a rodovia dos Bandeirantes, e isso faz com que, semelhantemente a Corinto, nós tenhamos uma vocação logística, no sentido de que por aqui passam muitas riquezas e mercadorias. Mas ainda não acabou.
Como resultado de sua grande atividade comercial, Corinto era uma cidade muito rica, uma cidade muito próspera. E Jundiaí é também uma cidade muito próspera, muito rica. Das 5.570 cidades brasileiras, Jundiaí ocupa o 15º lugar no quesito de atividade econômica. A economia da cidade de Jundiaí é maior do que alguns estados da União juntos. A nossa economia é bastante próspera. Meus irmãos, Paulo plantou a igreja de Corinto depois de morar por lá durante 18 meses. Nesse período, Paulo pregou na sinagoga e sobreviveu da fabricação de tendas. Há quem compreenda que fazer tendas é uma referência à lida com couro. Então, possivelmente, Paulo era um artífice do couro. Fazer tendas no mundo antigo era lidar com couro. Curiosamente, nesse aspecto da história da plantação da igreja, encontramos mais um paralelo com a nossa história, com a história do presbiterianismo em Jundiaí. A igreja de Corinto nasce depois que Paulo foi morar lá. E o presbiterianismo em Jundiaí só começou a dar frutos depois que um pastor veio residir em Jundiaí. A primeira pregação presbiteriana aconteceu aqui em abril de 1867. Mas a primeira convertida jundiaense só apareceu quase 20 anos depois. Refiro-me a uma senhora chamada Querubina Franco, a primeira jundiaense a abraçar o evangelho e tornar-se presbiteriana. E ela só se converteu depois que um pastor, um missionário chamado John Watkins Dabney, que também foi pastor lá em Itatiba, esse pastor veio morar aqui em Jundiaí, numa chácara que era de propriedade do famoso Dr. Cavalcante, e ele morou aqui de 1855 a 1885 a 1888. E foi depois disso que tivemos o primeiro fruto do trabalho missionário presbiteriano em nossa cidade. Bem, eu acredito que as conexões entre Corinto e Jundiaí já ficaram bem claras, de modo que nós temos condições agora de nos aproximarmos desses 3 versículos que lemos e aprendermos algumas lições com eles. Embora em um nível essa introdução sirva de simples saudação, Paulo dizendo, olha, é Paulo novamente aqui escrevendo para vocês, ela está carregada de conteúdo teológico. Paulo começa sua conversa com os coríntios por meio desses versos que nós lemos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Para começo de conversa, em primeiro lugar, saiba que o cristão deve ser dirigido pela vontade de Deus. O crente é dirigido pela vontade de Deus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, verso 1. Paulo tornou-se apóstolo não por aspiração, nem por usurpação, tampouco por nomeação. Paulo alcançou o apostolado por vocação divina. Paulo não se sentiu atraído pelo apostolado, foi o Senhor quem o atraiu para trabalhar, para lidar no ministério. Paulo tornou-se apóstolo por vocação do Senhor. Por ocasião de sua conversão a Jesus Cristo, Paulo foi pessoalmente chamado pelo Rede Vivo para ser apóstolo aos gentios. É o que lemos em Atos no 9º capítulo. Quando Jesus chamou Paulo para ser apóstolo, conferiu a ele, deu a ele autoridade divina para pregar o evangelho e para se dirigir a todas as igrejas. Isso aponta para o fato de que ninguém na igreja de Corinto poderia legitimamente pôr em dúvida o apostolado de Paulo. Porém, infelizmente, isso aconteceu, visto que em Coríntios encontramos o conflito entre os de Corinto e o fundador da igreja.
Os coríntios julgavam a Paulo e questionavam o seu apostolado. É por isso que logo na saudação Paulo já declara: eu fui chamado pelo Senhor para ser apóstolo. Paulo vai retomar o tema da sua apostolicidade nos capítulos 4 e 9. Paulo tinha certeza do seu chamado. Paulo tinha certeza do seu comissionamento. E ele era motivado pelo desejo de obedecer a seu Senhor. Paulo não era motivado por poder, por influência, por fama ou por dinheiro. Ele era dirigido e presidido pela vontade de Deus para a sua vida. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por causa da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que o Senhor chamou você para fazer? Você tem discernimento disso? Isso é claro para você? Você tem exercido a sua vocação? E lembro vocês de que na tradição calvinista, todos são chamados e vocacionados para alguma coisa. Vocação não é apenas aquilo que o menino sente para o sagrado ministério. Todos nós somos chamados e vocacionados pelo Senhor para algo. Você tem discernimento do seu chamado e você tem exercido a vontade de Deus para a sua vida com excelência e com dedicação? Acontece que a carta tem mais um remetente. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Paulo inclui Sóstenes como um dos remetentes dessa epístola. E é muito provável que esse Sóstenes seja o ex-chefe da sinagoga de Corinto, que se converteu a Jesus por conta da pregação do apóstolo Paulo. Se lembram que há pouco eu disse que havia uma certa indisposição dos coríntios em relação a Paulo? Pois bem, a inclusão de Sóstenes bem na abertura da carta talvez seja uma maneira de Paulo mostrar que ele não se considerava um líder superior ou um líder isolado. Em outras palavras, Paulo se apresenta aos coríntios como alguém que sabia trabalhar em equipe. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos nessa noite. Para começo de conversa, saiba que o cristão deve ser dirigido pela vontade de Deus. Em segundo lugar, para começo de conversa, saiba que a igreja pertence a Deus. Depois do remetente, Paulo informa o destinatário da epístola no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto. A palavra igreja vem de uma palavra grega que comunica a ideia de assembleia, a palavra eclesia. E a eclesia é uma comunidade de pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja não é um prédio. A igreja não é uma instituição. A igreja é muito mais ampla, muito mais diversa e muito mais interessante do que apenas uma denominação ou um ramo de alguma tradição específica. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é de Deus. Ela é formada por gente que foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. A igreja é constituída dos santificados em Cristo Jesus, como lemos no verso 2. A igreja não é do apóstolo Paulo. Ele foi o seu plantador, o seu fundador, mas a igreja não é dele. Tampouco a igreja é de Pedro, tampouco de Apolo. A igreja é de Deus. A igreja também não é dos benfeitores ricos em cujas casas as comunidades cristãs de Corinto se reuniam. A igreja não é dos pregadores itinerantes que passam por lá. A igreja não é dos líderes, a igreja não é do pastor, a igreja não é do conselho, a igreja não é do presbitério, do sínodo. A igreja é de Deus. E ela existe para agradar e honrar a Deus, e não os homens, não o seu ministro. A igreja é de Deus. Paulo afirmará nessa mesma epístola,
no capítulo 6, verso 20, o seguinte: porque fostes comprados por um preço. Os crentes foram comprados por um preço altíssimo. O sangue de Jesus inocente que viveu e morreu por nós. Também é importante observarmos que a carta é endereçada a toda a comunidade. Paulo não se dirige aos seus camaradas, aos seus amiguinhos, àqueles que defendiam o seu apostolado, àqueles que gostavam dele como pastor. Paulo não se dirige a alguns em detrimento de outros. Ele não dirige sua epístola a facções, a partidos dentro da igreja. Aliás, isso não deveria existir. Paulo se dirige a toda a comunidade. Essa mensagem, essa carta é para a igreja de Deus em Corinto. A igreja pertence ao Senhor. A terceira lição que aprendemos aqui, para começo de conversa, saiba que a vida de santidade flui do relacionamento com Jesus. Verso 2. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Os membros da igreja de Deus em Corinto são chamados de santificados em Cristo Jesus. A igreja pertence a Deus, o qual, por meio de Jesus, chamou o seu povo para uma vida de santidade. Seu povo não deixa o mundo, porém deve demonstrar ao mundo que foi santificado pelo Senhor. Curiosamente e elegantemente, na minha opinião, Paulo chama os cristãos coríntios de santos, apesar do litígio entre eles. Paulo chama os coríntios de santos, apesar de suas frequentes brigas e facções. Paulo chama os cristãos coríntios de santos, apesar da imoralidade que havia entre eles. E sabe o que isso significa? Sabe o que significa Paulo chamar os coríntios de santos antes de apontar os pecados deles? Isso significa que para Paulo é muito mais importante o que Jesus Cristo fez na cruz do que o que eu e vocês fazemos. A atenção de Paulo recai sobre Jesus e não sobre os coríntios. Paulo se concentrava mais em Jesus do que nos cristãos de Corinto. Paulo se importava mais com Jesus do que com os coríntios. Paulo compreendia que a igreja era de Deus e que o Senhor amava os seus eleitos em Corinto, a despeito dos pecados deles. Apesar das práticas pecaminosas, aquele povo era santo, porque foi separado pelo Senhor. E esse povo que foi santificado pelo Senhor haverá de se arrepender de seus maus procedimentos. Como bem afirmou o reverendo Tim Keller, o Evangelho não é apenas a maneira pela qual se entra no reino. O Evangelho é a maneira pela qual Cristo transforma as pessoas, as igrejas e a comunidade. Às vezes a gente imagina que o Evangelho é aquilo que a gente fala para alguém se converter. E depois de convertido, aí é com a gente. Aí é nosso esforço, aí é nossa dedicação e nossa consagração. Não! O Evangelho é o início da caminhada cristã, mas é a caminhada cristã. Deu para entender? O Evangelho não é apenas a porta de entrada da vida cristã. O Evangelho é a própria vida que o Senhor tem para nós. Os coríntios serão santificados por causa do precioso Evangelho de Jesus Cristo. Paulo prossegue, Paulo continua e afirma que os coríntios foram chamados para serem santos. E esse chamado foi dirigido a toda a comunidade cristã em Corinto e a todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalzinho do verso 2. Paulo refere-se à Igreja Universal, na qual todos os crentes em toda a parte invocam o nome de nosso Senhor.
Na liturgia tradicional, é comum nós encontrarmos referências à oração de invocação. Já ouviu isso? Especialmente no início do culto. Nosso irmão fará uma oração de invocação. Alguém um dia me perguntou o seguinte: pastor, mas que história é essa de invocação? O Senhor não é onipresente? Ele não está em todo lugar, então que história é essa de invocar? E aí eu queria compartilhar o seguinte: invocação é a nossa petição a Deus para que Ele se faça presente, ou a lembrança e a constatação de que Deus já está disponível. Então não é porque a gente vai orar e o Senhor vai se fazer presente. A oração de invocação é a lembrança abençoada e leve de que o Senhor já está presente para nos ouvir, para receber a nossa adoração, para receber o nosso serviço. Meus irmãos, o crente foi separado do mundo para viver para Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Palavras de 1 Pedro capítulo 2. O desejo de Deus para nós, como Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4:3, é a nossa santificação. Santidade, meus queridos irmãos, é muito mais do que uma lista de obrigações. Santidade é muito mais do que uma lista do que pode e do que não se pode fazer. Santidade é vida e relacionamento com o Senhor, que vai cada vez mais tomando conta do nosso ser e das nossas motivações. Portanto, santidade flui do relacionamento com o Senhor. A quarta e última lição que aprendemos com essa passagem, para começo de conversa, saiba que somente o Senhor pode oferecer verdadeira paz e verdadeira graça. O verso 3 se encerra da seguinte forma: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça é favor imerecido. Graça é o favor espontâneo de Deus e seu resultado é a paz. Graça e paz não é apenas o protocolo da época, não é apenas a tradição da época, a maneira da época de se saudar. Há sentido teológico aqui. Paulo, em primeiro lugar, endereça aos coríntios o seu desejo por graça, para que o Senhor abençoe eles, e a consequência da graça na vida de uma pessoa é paz. Não há paz com Deus e com o próximo sem a graça do Senhor. É essa a lição que aprendemos aqui. Deus, por meio do seu sangue derramado na cruz, reconcilia o indivíduo que crê com ele mesmo e com o seu próximo. Todas as vezes em que o apóstolo Paulo fala da graça de Deus, ele não pensa num sentimento genérico, e sim na ação de Deus que se concretizou na morte de Cristo. Semelhante amor não encontra nada que seja digno dele. Encontra tão somente seres fracos, incrédulos, pecadores e gente hostil. Graça é o favor de Deus operando de maneira poderosa na mente e no coração para transformar vidas. E o resultado dessa graça abundante é paz com Deus. Isso aqui me fez lembrar de Romanos capítulo 5, verso 1, onde lemos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça de verdade você só encontra no Senhor. Paz de verdade que exorciza o medo, que exorciza a discórdia, que exorciza o ódio do nosso coração. Paz de verdade você só encontra no Senhor. Meu desejo e a minha oração é que você experimente hoje, agora, dessa graça do Senhor. Dessa graça maravilhosa, dessa graça que é suficiente, dessa graça que basta. E essa graça produz paz. O que a gente mais quer é paz, não é verdade?
Paz lá em casa, paz com os filhos, paz entre os irmãos, paz com a patroa, com a esposa, não é? E a Escritura afirma que o Senhor oferece para a gente paz. Ele oferece para a gente graça e paz. Concluindo, para recapitular, para começo de conversa, saiba que o cristão deve ser dirigido pela vontade de Deus. Saiba também que a igreja é de Deus, não é de homem nenhum. Para começo de conversa, saiba que a vida de santidade flui do relacionamento com Jesus e saiba que somente o Senhor pode oferecer para você verdadeira graça e verdadeira paz. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça, em nome de Jesus.